Eu não volto mais. Foram 3 palavras. Só 3. Mas bastaram para rasgar o peito de um homem na frente de Deus, da família e do sítio inteiro. Repara nela ali, de vestido branco, o cabelo solto batendo nas costas, o trouxa de pano florido na mão. Vai embora sorrindo, de cabeça erguida, sem dar um último olhar para a casa de barro onde foi criada, nem para a gente que chora encostada na parede. O pai, velho, segura na enxada para não cair, o chapéu escondendo a vergonha. A mãe tampa o rosto com a mão, porque mãe nenhuma aguenta ver uma coisa dessas. E na soleira da porta, o noivo, João Pedro, apertando o chapéu contra o peito, como quem aperta um coração que está se partindo no meio. Só um ser ali não chorava, porque bicho não sabe chorar, mas sentia. Lá no pasto, um cavalo castanho parou de comer e levantou a cabeça, como quem pergunta para onde está indo aquela moça, como quem já sabia que dali para frente nada ia ser como antes. E o que ninguém naquele terreiro imaginava era que aquela estrada de terra que levava a Cristina embora sorrindo, um dia ia trazer ela de volta, mas de um jeito que ninguém mesmo, podia adivinhar. Senta aí, meu amigo. Chega mais perto. Hoje a prosa é longa e é daquelas que mexe com a gente por dentro. Pega seu café, se ajeita e eu vou te contar devagar. A história aconteceu num sítio, lá pras bandas do interior. Daqueles lugares onde a estrada de chão vermelho some no meio do mato verde e a cidade mais perto fica a horas de viagem. Um lugar onde o silêncio não é solidão, é companhia. O sítio era de Seu Fonseca e Dona Francisca. Gente simples, gente de raiz. Tinham vivido a vida inteira ali, criando o que a terra dava e o que Deus mandava. Plantavam mandioca, milho, criavam galinha solta no terreiro e umas vacas de leite. Não eram ricos de dinheiro, mas eram ricos daquela riqueza que não enferruja, que é ter o que comer, ter onde dormir e ter paz no coração. E tinham a Cristina, a filha única, a menina dos olhos deles. Cristina cresceu correndo descalça naquele terreiro, tomou banho de chuva, pegou manga no pé, dormiu ouvindo o pai contar causo na luz do lampião. Era bonita, a moça. Bonita daquele jeito que o campo faz, sem precisar de espelho nem de cidade. Mas a beleza, meu amigo, às vezes vem junto com uma inquietação. E a Cristina tinha essa inquietação no olhar. Ela olhava para o horizonte e via mais do que o mato. Via o que tinha do outro lado. Foi aí que entrou o João Pedro na história. João Pedro era peão. Peão de verdade, dos antigos. Chegou no sítio de Seu Fonseca, ainda rapaz, procurando trabalho, e nunca mais foi embora. Era homem de poucas palavras e muita ação. Acordava antes do galo, ia dormir depois das estrelas. Não tinha estudo, não sabia ler quase nada, mas sabia das coisas que importam. Sabia ler o tempo no céu. Sabia quando a vaca ia parir. Sabia conversar com bicho. E bicho, meu amigo, só conversa com gente de alma boa. Isso eu aprendi na estrada e nunca mais esqueci. E João Pedro tinha um ferradura. O ferradura era um cavalo lavradeiro. E aqui eu preciso parar um pouco para te falar dessa raça, porque pouca gente da cidade conhece. O cavalo lavradeiro, ou lavradeiro como o povo chama, é uma das raças mais antigas do Brasil, criada lá nas bandas do Nordeste, no sertão duro. É bicho rústico, forte, manso de lidar. Aguenta sol, aguenta seca, aguenta estrada longa sem reclamar. Não é cavalo de luxo, de cidade, é cavalo de trabalho, de gente da roça. E é leal. Ah, se é leal. Um lavradeiro bem criado se apega ao dono, que é uma coisa de impressionar. João Pedro criou o ferradura desde potro. Pegou ele fraquinho, quase morrendo, filho de uma égua que não vingou. Deu uma madeira na mão, dormiu no estábulo para cuidar dele de noite, ensinou ele a confiar em gente. E o ferradura cresceu sabendo de uma coisa só nessa vida,
que aquele homem era o dono dele. E que onde aquele homem fosse, ele ia atrás. Aonde João Pedro andava, o Ferradura andava atrás, igual cachorro fiel. Os dois eram uma coisa só. E o amor entre o João Pedro e a Cristina nasceu assim, sem ninguém perceber. Nasceu nos olhares na hora do almoço, na água fresca que ela levava para o curral nos dias quentes, no jeito que ela ria das poucas palavras que ele dizia. Nasceu devagar, como nasce toda coisa boa e verdadeira. Quando João Pedro juntou coragem e pediu a mão da Cristina, seu Fonseca abriu um sorriso que fazia tempo não dava. Para ele, não tinha homem melhor na face da terra para cuidar da filha. Dona Francisca chorou de alegria. E a Cristina disse sim. Disse sim de boca cheia, abraçada no pescoço dele. Mas o coração da gente, meu amigo, às vezes diz sim com a boca e não com a alma toda. Marcaram o casamento e o sítio inteiro se mexeu. Dona Francisca passou semanas cozinhando, fazendo doce, matando galinha, assando leitão. Seu Fonseca pegou dinheiro guardado debaixo do colchão, dinheiro de anos, e gastou na festa da filha sem pensar duas vezes. Montaram um altar no terreiro, embaixo de uma árvore velha, todo enfeitado de flor do campo. Convidaram os vizinhos, os compadres, o povo todo das redondezas. E o João Pedro, esse, mal dormia de tanta felicidade. Lustrou a bota velha até brilhar, lavou e passou a única camisa boa que tinha. E preparou o Ferradura. Escovou o pelo do bicho até ficar lustroso, porque para ele, até o cavalo ia para o casamento bonito. Chegou o dia, e foi aí que o mundo desabou. Porque a Cristina, na hora de subir no altar, sentiu aquela inquietação velha apertar o peito. Olhou para a festa simples, olhou para a comida de roça, olhou para o vestido de algodão que a mãe tinha costurado com tanto carinho. E em vez de ver amor, ela viu pequenez. Me desculpa, João. O quê? O que você está dizendo? Eu não consigo. Eu não nasci para isso. Cristina, por favor. Viu vida pequena. Viu um futuro de barro e esterco, de mão calejada e rosto queimado de sol. E lá no fundo da cabeça dela, brilhava a cidade grande, as luzes, as promessas, um futuro que ela jurava que merecia. E ela travou. Olhou para o João Pedro, ajeitado, esperando por ela com os olhos cheios de esperança. Olhou para os pais, sorridentes, orgulhosos, e em vez de dar o passo para frente, ela deu o passo para trás. Eu não consigo, ela falou baixinho. Primeiro só pro noivo. Me desculpa, João, mas eu não consigo. Eu não nasci para isso. Eu não vou ficar presa aqui a vida inteira. O silêncio que caiu naquele terreiro foi de cortar. A viola parou. O povo parou. Até o vento pareceu parar. Cristina! O João Pedro tentou falar, a voz tremendo. Cristina, o que é isso, minha flor? Mas ela já tinha virado as costas. Já tinha entrado em casa. E quando saiu, saiu com o trouxa na mão, a roupa dela ajuntada às pressas. Ia embora. Ali, na frente de todo mundo. Dona Francisca correu atrás. Filha, pelo amor de Deus, filha, pensa no que está fazendo. Eu já pensei, mãe. Faz tempo que eu penso. Eu não volto mais. Foram essas as palavras. As 3 palavras que o velho começo dessa história já te contou. Eu não volto mais. E ela foi. Pela estrada de terra, de cabeça erguida, sorrindo até, como quem se livrava de um peso, deixando para trás o pai apoiado na enxada para não cair, a mãe de rosto coberto e o noivo de joelhos no chão. João Pedro não correu atrás, não gritou, não xingou. Homem de verdade, dos que a dor não dobra na frente dos outros, ele só ficou ali, olhando a poeira que os pés dela levantavam na estrada, apertando o chapéu contra o peito. E quando o último vulto dela sumiu na curva do mato, ele se levantou devagar, atravessou o terreiro calado, no meio do povo que não sabia o que dizer, e foi direto pro pasto. Foi pro único que não ia julgar ele naquela hora. Foi pro Ferradura.
O cavalo veio andando, encostou a cara grande no peito do dono, e o João Pedro, que não tinha chorado na frente de ninguém, abraçou o pescoço do bicho e ali, escondido na crina do cavalo, deixou a dor sair. Chorou como criança, e o Ferradura ficou quieto, firme, segurando o peso daquele homem. Porque é isso que um cavalo de verdade faz. Ele aguenta o que a gente não consegue aguentar sozinho. E ali, com a cara enterrada na crina do bicho, o João Pedro fez uma promessa. Baixinho, só para o cavalo ouvir. Nunca mais, Ferradura. Nunca mais eu entrego meu coração para ninguém. De hoje em diante, é só eu e você. Agora me diz uma coisa, meu amigo. Você que está aí me escutando. Diante de uma traição dessas, na frente da família toda, no dia mais importante da vida, você acha que um homem ainda guarda no peito a capacidade de perdoar? Ou tem ferida que é funda demais, que não fecha nunca mais? Pensa nisso, porque a resposta vem, e vem de um jeito que vai te surpreender. Se essa história já tocou seu coração, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Vamos ver por onde esse vídeo está passando. E já se inscreve no canal e marca o sininho para receber em primeira mão as novas histórias. Mas o que ninguém sabia, naquela tarde de festa virada em velório, é que a estrada que levou a Cristina embora estava só começando a cobrar o preço dela. E o que esperava aquela moça do outro lado não era brilho nenhum. Era a noite mais escura da vida dela. A cidade grande, meu amigo, de longe é uma beleza. Toda iluminada, toda enfeitada, igual aquelas vitrines que a gente vê e acha que lá dentro a vida é fácil. Mas eu vou te contar uma coisa que aprendi na minha vida de estrada. A cidade não tem coração. Ela engole quem chega sozinho e fraco, e cospe o osso depois. Foi assim com a Cristina. Ela chegou cheia de sonho. Tinha um dinheirinho guardado, juntado, escondido por meses. Pegou um quarto pequeno numa pensão, daqueles com a parede fina e o cheiro de mofo. Mas para ela, no começo, até aquilo era liberdade. Andava pelas ruas de olho arregalado, olhando as roupas, as luzes, o movimento. Achou que tinha acertado. Achou que a vida dela ia começar ali. Mas o sonho dura pouco quando não tem raiz. O dinheiro acabou rápido. Comida na cidade custa caro. Aluguel custa caro. Tudo custa. Na roça, a Cristina nunca tinha passado fome, porque a terra sempre deu o que comer. Ali, na cidade, ela descobriu o que era abrir a panela e não ter nada dentro. Procurou trabalho. Bateu em porta, em loja, em casa de família. Mas moça da roça, sem estudo, sem experiência de cidade, sem ninguém para dar referência, não acha emprego fácil. Riram da cara dela em alguns lugares. Em outros, nem olharam. E a Cristina, que tinha saído do sítio de cabeça erguida, foi baixando a cabeça aos poucos, dia após dia. E então apareceu um homem. Sempre aparece, não é? Quando a gente está no fundo do poço, sempre aparece alguém de mão estendida, que no fundo só quer empurrar a gente mais para baixo. Esse homem prometeu mundos e fundos para Cristina. Disse que ia cuidar dela, que ia arrumar trabalho bom, que ia dar a vida que ela merecia. E a Cristina, sem ter para onde correr, acreditou. Acreditou e se deu mal. Porque o homem só queria o que podia tirar dela. E quando viu que não tinha mais nada para tirar, sumiu. Levou junto o pouco que ela ainda tinha. Deixou a Cristina mais sozinha do que ela jamais tinha estado na vida inteira. E foi aí, sozinha num quarto de pensão na cidade grande, sem dinheiro, sem trabalho, sem ninguém, que a Cristina sentou na beira da cama e pela primeira vez desde que foi embora, chorou. Mas não chorou de raiva, chorou de saudade. Saudade do cheiro de café da mãe. Saudade da voz do pai contando o causo. Saudade do terreiro, da galinha ciscando, do mato verde. E saudade, meu amigo, de um homem de poucas palavras que um dia ofereceu para ela a coisa mais valiosa que um ser humano pode oferecer para outro: o coração inteiro.
sem pedir nada em troca. Mas deixa eu voltar para o sítio, porque enquanto a Cristina afundava na cidade, lá na roça a vida também tinha mudado. João Pedro nunca mais foi o mesmo. Trabalhava igual, ou até mais. Mas tinha um silêncio nele que antes não existia. Aquele silêncio pesado de quem leva uma ferida funda por dentro. Seu Fonseca e Dona Francisca, que já tratavam ele como filho, passaram a tratar com ainda mais carinho, porque a vergonha que a Cristina deixou caiu também sobre eles. E o João Pedro, que podia ter ido embora, podia ter largado tudo e sumido, não foi. Ficou. Cuidou do sítio do casal de velhos como se fosse dele. Tomou conta deles como um filho toma conta dos pais. E sabe quem segurou o João Pedro de pé naqueles dias? O Ferradura. Todo fim de tarde, terminada a lida, o João Pedro selava o cavalo e saía cavalgando sozinho pelos campos. Os dois sumindo no horizonte, contra o sol que se punha. E ali, só ele e o bicho, o homem conversava. Falava das coisas que não falava para ninguém. E o Ferradura escutava do jeito que cavalo escuta, com a orelha virada para trás, prestando atenção em cada palavra. E aqui eu preciso te ensinar uma coisa sobre esses bichos, porque é importante para você entender o tamanho dessa ligação. O cavalo é um animal de manada. Na natureza, ele vive em grupo, e dentro do grupo ele cria laços fortes, escolhe companheiros, sente falta quando um se vai. Quando um cavalo é criado por uma pessoa desde filhote, igual o Ferradura foi, essa pessoa vira a manada dele, vira a família, e o cavalo passa a sentir as emoções do dono. Ele percebe quando a gente está triste, percebe quando a gente está com medo, percebe a alegria e a dor. Não é conversa de roceiro não, meu amigo, é ciência. O bicho lê a gente pela batida do coração, pela respiração, pelo cheiro do suor. O Ferradura sabia, todo santo dia, exatamente o tamanho da tristeza do dono. E ficava perto, sempre perto. Os meses passaram. Virou quase um ano. E numa tarde de fim de tarde, daquelas em que o céu fica todo vermelho e o mato fica quieto, aconteceu uma coisa. O João Pedro estava no curral, mexendo no arreio. Dona Francisca estendia roupa no varal. Seu Fonseca cochilava na cadeira da varanda. Era um fim de tarde igual a tantos outros, até que o Ferradura, lá no pasto, levantou a cabeça de repente. O bicho parou de comer, empinou as orelhas. Ficou olhando fixo para a estrada de terra. Aquela mesma estrada por onde, quase um ano antes, a Cristina tinha ido embora. E começou a se mexer, inquieto. Bateu o casco no chão, relinchou. Um relincho diferente daqueles que cortam o ar. João Pedro largou o arreio e olhou para o cavalo, estranhando. Que foi, Ferradura? Que deu em você, bicho? Mas o cavalo não olhava para ele. O cavalo olhava para a estrada e não tirava o olho de lá. Foi quando, lá na curva do mato, na poeira do fim de tarde, apareceu um vulto de mulher andando devagar, cansada, os pés arrastando no chão de terra, as roupas surradas, sujas de viagem, o cabelo, antes tão bem cuidado, agora preso de qualquer jeito. Ela vinha a pé, vinha sozinha e vinha de cabeça baixa. Dona Francisca foi a primeira a ver. A roupa caiu da mão dela no chão. Ela levou a mão na boca e sussurrou, sem acreditar no que os olhos viam. Meu Deus do céu! É a Cristina! Seu Fonseca acordou no susto, se levantou da cadeira. E o João Pedro ficou parado, duro feito um toco, olhando aquela mulher que se aproximava, aquela mulher que tinha rasgado o peito dele no dia mais importante da vida dele. E olha que coisa, meu amigo. Repara no destino. Foi o Ferradura, o bicho, o primeiro a reconhecer a Cristina. Antes da mãe, antes do pai, antes de qualquer gente. O cavalo sentiu ela chegando antes de todo mundo enxergar. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, no tempo em que eu tocava comitiva. O bicho sente o que a gente ainda nem imagina.
Eles têm uma ligação com a vida que a gente, de tão ocupado, já perdeu faz tempo. A Cristina entrou no terreiro e parou, a uns metros de distância, sem coragem de chegar perto. Os olhos dela inchados de tanto chorar. O corpo magro, abatido, não tinha mais nada daquela moça sorridente que foi embora de cabeça erguida. Era outra pessoa. Era uma pessoa que a vida tinha quebrado. Mãe, ela falou, a voz num fio. Pai, Dona Francisca não aguentou. Mãe é mãe, meu amigo. Mãe perdoa antes mesmo de entender. Ela correu e abraçou a filha. E as duas caíram no choro ali, no meio do terreiro. Seu Fonseca veio devagar, mais duro, mais magoado, mas veio. E também abraçou. Mas o João Pedro não se moveu. Ele continuou lá, parado perto do curral, de braços cruzados, o rosto fechado, sem expressão. E quando a Cristina, por cima do ombro da mãe, cruzou o olhar com o dele, ela viu uma coisa que doeu mais que tudo. Ela viu um estranho. O homem que um dia tinha olhos só de amor por ela, agora olhava como quem olha para uma desconhecida. A Cristina se soltou do abraço dos pais e foi andando, devagarzinho, na direção dele, cada passo custando um mundo. Parou na frente do João Pedro. E ali, na frente dos pais, na frente do peão, na frente do cavalo que assistia tudo de orelha em pé, ela fez uma coisa que ninguém esperava. Ela se ajoelhou. Aquela mulher que um dia se achou grande demais para aquele lugar, se ajoelhou no barro do terreiro, de cabeça baixa. Me perdoa, João. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei o tamanho do mal que eu te fiz. Eu joguei fora a única coisa boa e verdadeira que a vida me deu. E paguei caro. Paguei com tudo que eu tinha. Eu não voltei porque a cidade me expulsou. Eu voltei porque eu finalmente enxerguei. Eu voltei por você. E se você mandar eu embora, eu vou. E nunca mais te incomodo. Mas eu não ia conseguir viver sem ao menos ajoelhar aqui e te pedir perdão. O silêncio no terreiro era de cortar. Seu Fonseca e Dona Francisca seguravam a respiração. O Ferradura, lá atrás, deu um passo na direção dos dois e parou. E o João Pedro? O João Pedro olhava aquela mulher ajoelhada no barro. A mesma mulher por quem ele tinha jurado nunca mais abrir o coração. A ferida toda dele se abriu de novo naquele instante. Toda a dor, toda a humilhação, toda a noite mal dormida do último ano subiu na garganta dele como fogo. E eu vou ser sincero com você, meu amigo, porque entre a gente não cabe mentira. Sem querer me meter na história dos outros, mas se fosse eu ali, com aquela ferida ainda viva no peito, eu não sei se teria a grandeza de baixar a guarda assim, tão rápido. Tem dor que orgulha a gente de ter sentido, e essa dor pede tempo. Perdoar é fácil de falar. Difícil é fazer, quando ainda dói. João Pedro abriu a boca, e o que ele falou gelou o terreiro inteiro. Levanta. A voz dura feito pedra. Não se ajoelha no chão para homem nenhum. Nem para mim. A Cristina ergueu o rosto, sem entender se aquilo era perdão ou despedida. E antes que o João Pedro pudesse dizer mais qualquer coisa, antes que aquele momento se resolvesse de um jeito ou de outro, lá longe, na estrada de terra, surgiu uma nuvem de poeira. Um carro. Um carro caro, de cidade, que naquele fim de mundo só podia significar uma coisa: encrenca. E o carro vinha vindo, direto para o sítio. Agora me responde, meu amigo. Diante de uma mulher ajoelhada pedindo perdão e de uma ameaça nova chegando na estrada, você acredita que o destino dá segunda chance para o amor verdadeiro? Ou tem escolha na vida que, depois de feita, a gente paga para sempre? O carro parou na frente da casa, levantando a última poeira. A porta abriu, e de dentro saiu um homem de roupa fina, sapato lustroso, óculos escuros, daqueles que a gente vê e logo sente que não traz coisa boa. Atrás dele, um segundo sujeito, mais calado, segurando uma pasta.
era o homem da cidade, o mesmo que tinha enganado a Cristina, o mesmo que prometeu mundos e fundos e depois sumiu levando o pouco que ela tinha. A Cristina, que ainda estava ajoelhada no barro, levantou de um pulo. O sangue fugiu do rosto dela. E o João Pedro, que até aquele instante estava de guarda baixa pela primeira vez, sentiu o corpo inteiro ficar tenso, igual bicho que pressente o perigo. «Cristina!» o homem falou, com aquele sorriso falso de quem está acostumado a comprar gente. «Que bom que te encontrei. Você sumiu sem se despedir e sem acertar o que me deve. Porque era isso. O sem-vergonha tinha emprestado dinheiro para Cristina nos dias de aperto. Mas não emprestou por bondade. Emprestou para prender. Cada centavo virou uma corrente. E agora ele vinha cobrar, com juros, sabendo que ela não tinha como pagar. O plano dele era claro como água. Ele queria a moça de volta, presa pela dívida. «Eu não tenho seu dinheiro», a Cristina falou, a voz tremendo. «Eu te pago. Eu trabalho e te pago. Mas eu não volto com você. Nunca mais». O homem riu. Riu daquele jeito que faz a gente sentir nojo. «Não é assim que funciona, querida. Ou você vem comigo agora, ou eu tomo o que tiver de valor nesse chiqueiro que você chama de casa». E foi aí que ele cometeu o erro da vida dele, porque o olhar dele bateu no pasto e parou no Ferradura. «Aquele cavalo ali serve», ele disse apontando. «Cavalo lavradeiro puro vale um dinheiro. Levo ele como parte do pagamento». O terreiro inteiro gelou. E o João Pedro, meu amigo, esse homem que tinha passado o ano inteiro calado, que tinha engolido a humilhação sem revidar, que tinha jurado nunca mais sentir nada, esse homem deu um passo à frente. E quando ele falou, a voz não era mais de pedra, era de trovão. O cavalo não é dela para dar. O cavalo é meu. E ninguém nesse mundo encosta a mão no Ferradura. O homem da cidade mediu o João Pedro de cima a baixo. Viu um peão de bota velha, camisa surrada, mão calejada. E cometeu o segundo erro. Subestimou. Riu de novo. «E quem é você, caipira, para falar comigo desse jeito?» João Pedro não respondeu com palavra. Respondeu com presença. Deu mais um passo e mais outro, até ficar cara a cara com o sujeito. E olhou dentro dos olhos dele, sem piscar, com aquela calma perigosa de quem não tem mais nada a perder. «Eu sou o homem dessa terra», ele disse, baixo, para só o outro ouvir. «E o Senhor tá no meu chão, ameaçando a minha gente e o meu bicho. No campo, a gente resolve as coisas diferente da cidade. Aqui não tem polícia perto, não tem advogado, não tem ninguém para correr. Aqui tem só a palavra e a coragem. E eu tenho as duas. O senhor tem qual?» O homem da cidade, que era valente de boca, sentiu o medo subir pela primeira vez. Olhou em volta. Viu seu Fonseca pegando a enxada do chão, devagar. Viu Dona Francisca firme do lado do marido. Viu que naquele fim de mundo, longe das luzes e das leis da cidade, a força dele não valia nada. Ali quem mandava era o respeito. E ele não tinha nenhum. Mas ainda tentou o golpe final. Tirou da pasta um papel, um contrato, e jogou na cara da Cristina. «Tá tudo aqui. Sua dívida, sua assinatura. Isso vale na justiça. Ou paga, ou eu tomo tudo». E foi a Cristina, dessa vez, quem deu um passo à frente. A mesma mulher que tinha chegado quebrada, de cabeça baixa, encontrou de algum lugar uma força que ela mesma não sabia que tinha. Pegou o papel da mão dele, olhou e rasgou no meio. «Eu assinei isso com fome e com medo», ela disse. «Mas eu não sou mais aquela mulher. Aquela morreu na cidade. Essa aqui voltou para casa. E essa aqui não te deve nada, porque o que você me tirou vale mais que qualquer dívida. Vai embora e não volta nunca mais. E olha que coisa do destino, meu amigo. Nunca mais». Foram as mesmas 3 palavras que a Cristina usou um dia para ir embora e partir o coração de todo mundo. Só que agora, ela usava as mesmas palavras para defender o lugar que ela tinha aprendido a amar. A vida dá voltas, e às vezes ela coloca a mesma frase na nossa boca
só para mostrar o quanto a gente mudou. O homem da cidade olhou para os rostos em volta. O peão firme, o velho com a enxada, a mulher de olhar de fogo, o cavalo, lá atrás, batendo o casco no chão, inquieto, sentindo a tensão no ar. E entendeu que tinha perdido. Pegou os pedaços do contrato, resmungou uma ameaça que ninguém levou a sério, entrou no carro e foi embora. A poeira do carro sumindo na estrada foi a coisa mais bonita que aquele terreiro viu em muito tempo. E aí, ficaram só eles, a família, o peão e o bicho. A Cristina se virou para o João Pedro. Os dois se olharam num silêncio que dizia mais que 1000 palavras. E foi quando aconteceu uma coisa pequena, daquelas que parecem nada, mas mudam tudo. O Ferraduda saiu do pasto, veio andando devagar pelo terreiro. Passou pela Dona Francisca, passou por seu Fonseca, passou pelo próprio João Pedro e foi parar na frente da Cristina. O cavalo que tinha sido o primeiro a senti-la chegando, agora era o primeiro a recebê-la de volta. E baixou a cabeça grande, encostando o focinho macio no ombro dela, igual fazia anos atrás, quando ela ainda levava água para o curral nos dias quentes. O bicho lembrava. Cavalo não esquece quem um dia foi bom com ele. E aquele gesto do Ferradura, aceitar a Cristina de volta, foi como se o cavalo desse a permissão que faltava. Como se ele dissesse, do jeito dele: "Tá tudo bem agora, ela é da nossa manada de novo." Os olhos do João Pedro se encheram de água, porque ele entendeu. Se o bicho, que era puro instinto, que não sabia mentir nem fingir, se aquele cavalo aceitava a Cristina de volta sem rancor, quem era ele, homem, para carregar ódio no peito? Você já sentiu uma coisa dessas, meu amigo? Já teve um bicho que te ensinou, sem dizer uma palavra, uma lição que nenhuma pessoa conseguiu te ensinar? Se você já viveu isso, você sabe do que eu tô falando. E se ainda não viveu, eu te desejo que um dia viva, porque não tem nada igual. João Pedro chegou perto da Cristina, devagar. Ergueu a mão calejada e, com um cuidado que não combinava com o tamanho daquelas mãos, enxugou uma lágrima do rosto dela. "O perdão", ele falou, a voz baixa e rouca. Eu não vou te dar hoje, porque perdão de boca não vale nada. O perdão vem com o tempo. Vem do jeito que a terra cura tudo. Devagar, dia após dia. Mas eu te dou uma coisa hoje. Eu te dou a chance. Fica, trabalha, vive. E vamos ver o que o tempo faz com a gente. Não teve nada de novela. Teve só aquilo. Uma chance. E para duas pessoas que tinham perdido tudo, uma chance era o mundo inteiro. O tempo passou, meu amigo. E o tempo, quando a gente deixa, é o melhor médico que existe. A Cristina ficou. E não ficou de favor. Ela trabalhou. Pegou no pesado igual nunca tinha pegado na vida. Aprendeu a tirar leite na madrugada fria. Aprendeu a cuidar da horta, a fazer o queijo, a remendar a cerca. As mãos dela, antes lisas, criaram calo. E ela não reclamou nenhuma vez. Porque cada gota de suor era uma gota da dívida que ela pagava. Não a dívida do papel que ela rasgou, a dívida do coração. E o amor voltou. Mas voltou do jeito que o João Pedro disse, devagar. Voltou no café que ela passou a deixar na temperatura exata que ele gostava, sem ele precisar pedir. Voltou na mão dele que demorava 1 segundo a mais ao entregar a ferramenta para ela. Voltou no jeito que ele parou de chamar ela com distância e voltou a chamar de Cristina, o nome dito macio, do jeito antigo. Voltou nos dois sentados na varanda no fim da tarde, em silêncio, vendo o sol se pôr, sem precisar dizer nada, porque quem se entende de verdade não precisa de palavra para encher o vazio. E o Ferradura, esse, voltou a ser o terceiro de sempre. Onde os dois iam, o bicho ia atrás. Muita tarde, o João Pedro selava o cavalo e puxava a Cristina para cavalgar junto, os dois no mesmo lombo, percorrendo os campos que ela um dia achou pequenos demais e agora enxergava como o lugar mais bonito do mundo. Quase 1 ano depois daquela tarde, embaixo da mesma árvore velha, onde um dia teve um altar abandonado, fizeram de novo a festa. Mas dessa vez,
não teve fuga. Dessa vez, a Cristina chegou no altar de cabeça erguida, não de orgulho, mas de certeza. E o João Pedro esperou por ela com os mesmos olhos de amor de antes, só que agora curtidos pela dor, mais fundos, mais verdadeiros. Casaram diante de Deus, dos pais, dos vizinhos e do Ferradura, que ficou amarrado bem ali do lado, todo escovado, lustroso, do jeito que tinha ido para o primeiro casamento que não aconteceu. Dessa vez, ele assistiu até o fim. E quando o povo bateu palma, o bicho relinchou alto, como quem comemorava junto. Dona Francisca chorou, mas dessa vez foi de alegria. Seu Fonseca, jamais curvado pela idade, abraçou o genro e falou no ouvido dele uma coisa que João Pedro guardou para o resto da vida. Você esperou a tempestade passar sem soltar o leme. É isso que faz um homem. E a vida no sítio seguiu. Simples como sempre foi. Sem riqueza, sem luxo, sem as luzes que um dia encantaram a Cristina, mas cheia daquilo que de verdade importa. Levantar com o canto do galo, trabalhar a terra, comer o que a própria mão plantou, dormir em paz. E ter, do lado, alguém que escolheu ficar não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. E é aqui, meu amigo, que essa história me ensina a lição que eu quero deixar com você hoje. A gente passa a vida correndo atrás do brilho de longe, achando que a felicidade está sempre no outro lado da cerca. E às vezes ela estava ali o tempo todo, do nosso lado, na forma mais simples. Um café quente, uma mão calejada, um bicho fiel, uma estrada de terra que sempre soube o caminho de volta. O perdão não apaga a ferida, mas o perdão é o que permite a gente plantar de novo na terra que já chorou. E o que se planta com amor verdadeiro, meu amigo, nenhuma tempestade arranca. Se essa história de perdão e de fé tocou o seu interior, faz uma coisa por mim. Já se inscreve aqui no canal História e Aprendizado e marca o sininho. Assim você garante que vai estar aqui na varanda comigo na próxima história. Comenta também o nome da sua cidade, que eu quero saber de onde é cada um que sentou para prosear comigo hoje. E para saber quem ficou até o final comigo, comente a palavra ferradura. Vou passar lá e deixar um coraçãozinho. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.